Eu cumprimento na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhe abençoo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o pastor Mazinho e se você tem algum problema de ordem espiritual ou material que esteja afligindo a sua vida, eu lhe convido para juntos entrarmos em batalha através da oração e da leitura da palavra de Deus e definitivamente neutralizar, desfazer, jogar por terra todas as forças diabólicas, feitiçaria, maldição, pactos e alianças erradas na sua vida. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, vamos desfazer dessa obra. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra pode aniquilar e jogar por terra todo o mal, toda maldição. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, e se você nesse momento abrires a porta do teu coração, ele vai entrar na sua vida. Por isso você está aqui agora para ouvir essa palestra, e você vai ser grandiosamente abençoado através do sangue e do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te lembrar que no Jardim do Éden, quando Adão ali deixou de ouvir a Deus para ouvir a Satanás, entrou o sofrimento na vida do homem, entrou a maldição, a morte, e hoje milhares de pessoas sofrem com maldições de ordem hereditária, maldição adquirida, maldição por palavras, e enfim, são vários tipos de maldições que podem atingir a vida do homem. Há dois tipos de maldição: maldição dada por Deus e maldição por legalidade dada a Satanás através do pecado. Então, isso aí são atos diabólicos. E nessa oportunidade eu quero convidar você para juntos lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, que diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Glória a Deus. Deus tem colocado aqui duas partes divinas como testemunha contra eu e você, os céus e a terra. E aqui então ele está querendo que aprendamos a palavra, a verdade sobre nossas vidas, de sermos abençoados. Como fomos feitos por livre-arbítrio e Deus não viola a sua própria lei, aqui ele dá um conselho. Portanto, eu lhe aconselho, vai pela vida, porque você, aqui está a bênção e aqui está a maldição, e passaremos agora a refletir na palavra de Deus, no poder do Senhor e o que ele pode fazer na minha vida e na sua vida. O que é maldição? A palavra maldição é uma praga ou uma invocação do mal ou danos, infortúnios sobre alguém. Usar uma linguagem solene de baixo calão contra alguém, blasfêmia, praguejar com palavras ardentes e irreverentes, trazer um grande mal, afligir alguém. Quando uma maldição é lançada sobre alguém, o propósito é causar um grande mal e destruição, e às vezes até a matar a pessoa. Maldição são obras malignas de caráter diabólico geradas por palavras, desobediência a Deus por não obedecer a sua palavra, votos a Deus não cumpridos e alianças erradas. Isso normalmente acontece em momentos de raiva, de ira, rancor, vingança. Aí então a pessoa é atingida por esse mal em um momento triste. Nós sabemos que Deus fez o homem de uma ordem metafísica e nós conhecemos o lado espiritual, que é o lado da ordem de transcendência espiritual. Nós estamos aqui em uma guerra e no lado espiritual não estamos vendo quem está do outro lado da guerra, o nosso adversário, e como possamos lutar com ele. Mas Deus, o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo, tem nos orientado, tem nos colocado segundo a tua palavra, como jogar por terra todos os atos malignos de Satanás. E eu falei aqui agora em aliança.
alianças erradas. O que significa aliança? Significa união, pacto, grilhão, vínculo, algemas. Desta feita, as partes envolvidas passam a estar algemadas uma à outra. No mundo espiritual, estão entrelaçados, amarrados uma à outra. Quando olhamos o que uma aliança é tão séria, que em Gálatas 3,16 diz, uma aliança, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Portanto, ela é um ato muito sério e que pode trazer sérios problemas na vida de uma pessoa quando ela é feita de maneira errada. Deus fez várias alianças com o homem. Por último, nos enviou o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para uma eterna aliança. Deus faz várias alianças com o homem. A aliança era concretizada com juramento pela palavra, trocam de presentes, objetos memorial, com comida e bebida. Hoje, grandes homens de negócios, quando tem que tratar de algum negócio com alguém, geralmente ali ele entra em contato e marca um encontro em um hotel, em uma churrascaria, e ali então, através da comida e a bebida ali, é fechado ali então, através daquele jantar, daquele almoço ou café, é concretizado ali então uma aliança, um pacto. Então, quando olhamos que no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 29, o Senhor Jesus faz um pacto com os seus discípulos. O Senhor Jesus, com os seus discípulos fazendo uma aliança, Jesus ordenou em 1 Coríntios 11, 23, que diz lá, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele partiu e deu graças e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. 25. Semelhantemente também ele pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Não mais preciso outra aliança, a não ser com o sangue de Jesus Cristo. E no 26 ele diz, todas as vezes que comerdes e beberdes, lembrai da minha morte na cruz do Calvário. É uma grande aliança que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Na nova e eterna aliança, nas Escrituras Sagradas, no Novo e Velho Testamento, Deus se relaciona com o homem através de alianças, com Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, eu e você, o qual ele quer fazer um pacto de sangue, no sangue poderoso do Senhor Jesus, esse sangue que transforma, esse sangue que é um passaporte para a vida eterna. É esse pacto, essa aliança, sim, que ele quer em minha vida e ele quer em nossas vidas, e Deus está procurando homens, mulheres que façam essa aliança com ele. Eu também quero lhe falar de maldições dadas por Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Deus tem o propósito de chamar a atenção das pessoas, fazendo voltar de seus maus caminhos para ele. Jesus convida toda a humanidade à salvação. Embora o homem, nem todos interessam ser salvo, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho senão por ele. Maldição, essa é a maldição feita por Deus, por não obedecer a palavra dele, por não seguir a palavra dele. Agora vem a maldição, é feita por Satanás, tem o propósito de causar danos, perda, destruição, muitas vezes até a morte. Satanás e seus servos podem amaldiçoar através da desobediência do homem a Deus. Pecado. A palavra lançada desde então, firmada em legalidades, afirma, Deus não interfere sem arrependimento e pedido de perdão. Deus não interfere. Ele vê, mas é livre-arbítrio, e ele respeita a própria lei criada por ele. Eu quero te falar agora da maldição hereditária, por transferência patriarcal, herança de pai para filho. A maldição se localiza dentro dos ossos da pessoa e pode se esconder por vários anos até o momento de se manifestar. Veja, no Salmo 109, versículo 18, por exemplo, o caso de Canaã, filho de Cã. Gênesis 9, versículo 25, ele diz, maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. Noé amaldiçoou uma geração inteira. Passaram 400 anos para ele
se manifestar quando o povo judeu destruíram os cananeus na terra prometida. Agora, por que Deus destruiu os cananeus, essas nações? Deus separou e esperou por 400 anos os cananeus saírem de seus maus caminhos. Eles não voltaram para Deus, estavam cheios de maldade, de imagens, de ídolos, deuses falsos, andando nos seus próprios caminhos, servindo ali a Baal, servindo ali a Moloque, servindo ali a Astarote, enfim. E hoje, então, quando eu olho que desce de Deus a sua justiça e elimina ali aquelas nações que ele esperou por 400 anos a se converterem dos seus maus caminhos, porque ídolo é abominação a Deus e Deus não gosta. Isso é trazer a ira a Deus às pessoas que assim o procedem. Quando Israel saiu do Egito, Deuteronômio capítulo 20, versículos 16 e 17, antes de entrarem na terra prometida, Deus lhe tinha dado instruções rigorosas quanto ao que deveriam fazer com os moradores dali. Deveriam ser totalmente destruídos. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida, antes destruí-las totalmente, aos heteus, aos amorreus, os cananeus e aos ferezeus, heveus e os jebuseus. Então foram 6 nações que ali, então, no juízo de Deus, foram destruídos todos, porque eles traziam uma grande maldade perante ao Senhor. Eu quero falar para você também sobre pactos e alianças erradas dos nossos antepassados. Os pecados dos nossos antepassados podem ter um efeito devastador em nossa vida. Pactos diabólicos, ocultistas, pactos com feiticeiros, adivinhantes, alianças erradas, como fez Josué com os gibeonitas, capítulo 9, versículo 1 ao 6, e do versículo 14 a 27, ali quando Josué faz esse pacto com eles. Josué, naquele tempo, ele estava ali devastando todo aquele povo, segundo a ordem que Deus teria dado a ele. E então aquele povo, alguns homens ali ficaram com medo, forjaram ali que uma viagem que estavam chegando de longe, estavam com roupa velha, puseram chinelos velhos, puseram pão com mofo, embolorado dentro da sua bagagem. Quando chegaram até Josué, ali disse para ele que vinha de uma terra muito distante, queria fazer um pacto, uma aliança com ele, desde que a vida deles fossem preservadas. E ali então ele fez um propósito de que seriam seus cortadores de lenha e buscadores de água para os israelitas. Ali então nós olhamos que quando ele passa alguns dias depois, Josué vem descobrir que aquele homem, aquele povo, era vizinho dele. Mentiram, mas uma aliança foi feita. E aquela aliança tinha que permanecer, mesmo sabendo que foi de uma maneira errada. Deus já havia advertido, mas ali foi feito. Então, seguindo, vamos olhar aqui, maldição adquirida. O que é uma maldição adquirida? Através do ato sexual ilícito. Eu quero dizer para você que o ato sexual é uma bênção no casamento. Mas fora do casamento ele é ilícito. Seja lá como for, ele é um ato ilícito. O sexo é uma bênção dentro da instituição estabelecida por Deus, o santo matrimônio. Mas fora dele é um passaporte para o inferno. Olhamos que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão 2 numa só carne. A pessoa que deita com uma meretriz, que tem uma relação sexual com outra fora do casamento, ou solteiro, que não estão casados, então é um
ato que a pessoa passa a ser uma mesma pessoa, quer dizer, duas pessoas mais uma só carne, passar a ser uma só carne, um só sangue. No versículo 18 diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Numa relação sexual, há minúsculos vasos sanguíneos. Logo depois de uma relação sexual, se olhar ali a parte íntima de um homem e da mulher, vai ver que microscopicamente você vai encontrar vaso sanguíneo. E a partir de então, ali se consome o fato de que é um pacto de sangue, por isso é a mesma carne. Ali a pessoa está unida àquela pessoa. E a saber como é aquela pessoa, quem é ela, como é o seu corpo, com quem ela tem alianças nesse mundo, aí é um problema muito sério na vida da pessoa. Portanto, aí se torna um pacto de sangue. Uma só carne adquirindo maldição e perda da comunhão com Deus. É muito sério. Também, maldição adquiridas, atos praticados e palavras que foram emitidas ou recebidas. Também é maldição adquirida. Maldição por ódio, ciúme, ira, raiva, ódio, um sentimento de revolta e o contrário de amor. Na realidade, quando perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento, ele diz: o primeiro grande mandamento é o amor. Amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu ser. E o outro, o segundo, também é o amor. Amai o próximo como a ti mesmo. E com isso, todos os homens, ele é feliz e, portanto, aí é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O ciúme provoca a ira provoca o pecado. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis. O pecado dá legalidade à maldição, que são sementes malignas que penetram no coração do homem. O diabo solta aquela sementinha e ela vem germinar e dar frutos. Por isso, Provérbio 23, versículo 26, o Senhor diz: filho meu, dai-me o teu coração. Ele quer o teu coração, ele quer o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, porque ele possa usar o teu corpo, a tua alma, para que possa falar da grandiosidade desse Deus, falar do teu evangelho, falar de salvação e assim ser um veículo de comunicação e de grande poder para Deus, em corpo, alma e espírito. Porque depois que o homem morre, Hebreus 9, 27 diz, depois que o homem morre, segue-lhe o juízo. Ou ele vai para o paraíso, ou vai para o lugar de tormento. Maldição de quebra de votos feitos a Deus não cumpridos. Também é sério. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: é bom que o homem não faça voto, mas se fizer, tem que cumprir. Porque na realidade o voto é assumir um compromisso. Muitas vezes o voto facilmente é esquecido. Esquece de cumpri-los, votos não cumpridos se tornam maldição. Então, portanto, que o voto seja feito e cumprido, porque ele é algo sério. Nós temos aqui um exemplo, o voto de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 11, ali diz que Ana orou por muitos anos, ela era estéril, não tinha filho, e orou pedindo a Deus que lhe desse um filho. E ela concebeu um filho, e depois ali ela pegou o seu filho segundo a tua promessa, entregou na casa do Senhor, ao sacerdote ali, e ali se cresceu o grande homem de Deus chamado Samuel. Aí então cumpriu-se o voto dela. O voto de Jacó, também em Gênesis 31, versículo 13, quando Jacó sai da sua terra, vai para Padã Arã, para a casa do seu tio Labão, ali então na estrada, em Betel, ali quando ele dorme, ele colocou a sua cabeça sobre uma pedra, inclusive ele ungiu ela depois, e quando ele acorda, ele diz: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, porque ele via os anjos de uma escada subindo e servindo a Deus. Então ali ele vai e diz ao Senhor: Pai, se tu me abençoares ao meu destino, tudo que vieres à minha mão, eu dizimarei a ti. Apesar de que é lei de Gênesis, Apocalipse, o dízimo,
mas ali ele fez uma promessa de cumprir. Então ali depois Deus chega e diz para ele, Jacó, eu sou o Deus de Betel. Lembrando ele que não poderia esquecer daquele voto, e aquele voto foi cumprido. Nós temos também aqui o voto de Jefté, também foi cumprido ao Senhor. Juízes capítulo 11, versículo 30 ao 32, e você vai encontrar o resumo do 39. Quando Jefté esteve na guerra, em frente aos amonitas, ali então ele disse a Deus, Senhor, se tu me deres os meus inimigos colocar em minhas mãos, quando eu chegar em casa, o primeiro ser que respira vier ao meu encontro, eu sacrificarei a ti. E quando ele chegando ali na sua casa, venceu a sua guerra, e quando chegando na sua casa, ao aproximar-se dali, então veio correndo ao seu encontro a sua única filha de 15 anos, e ali então no 39 diz que cumpriu-se o voto porque ela viveu toda a sua vida e não conheceu, não deitou com varão nenhum. Ali cumpriu-se o voto de Jefté. O voto tem que ser cumprido para que não se torne em maldição. Medita a sua vida se você tem algum voto. É difícil um homem que não tenha feito um voto. E geralmente, na hora da precisão, a pessoa faz e depois esquece de cumprir. Aí se torna em maldição. O que são demônios? Vamos olhar aqui um lado. Demônios são anjos caídos, espírito mau, que se encontra sobre o domínio de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, ele diz que quando ele é precipitado, a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, ali ele levou 1/3 dos anjos, o qual hoje são os anjos caídos, que são os demônios que estão atacando toda a humanidade, tem raiva da humanidade, porque quando ele caíra, Deus faz o homem, diz, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, para substituí-lo, para louvar a Deus e glorificar o nome de Deus. Portanto, você não é uma obra do acaso. Salmo 139, versículo 16, diz que ali tem um livro. Quando você nasceu, já estava tudo escrito. Ali o que você tem que fazer para Deus. Você não é apenas um rabisco, é um projeto autêntico do Senhor. E que Ele quer que isso se cumpra na sua vida. Não é à toa quando ele diz, Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo pela minha palavra para que aconteça. Glória a Deus. Demônios são esses anjos caídos, e há diferença entre demônio e maldição? Demônios em si já é uma maldição. A maldição não dependem de demônios, porém, os demônios utilizam as maldições como legalidade. Atitudes, ações, palavras, poderes outorgado a eles para interagir na sua vida. Portanto, é por isso que a palavra de Deus diz ali em Tiago que a língua inflama o inferno, e o inferno é inflamado através das palavras de autoridade que você solta dos seus lábios. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz que um dia você dará conta de todas as suas palavras diante do Senhor. Amém? Maldição de tocar em coisas impuras, objetos amaldiçoados, alguma coisa parecida. Símbolos ocultistas como imagens de escultura, amuletos, coisas que foram cultuadas de alguma forma a ídolos, são coisas imundas. Não tenha nada amaldiçoado em sua casa. Objetos contaminados que servem de ponto de amarração e impede a libertação devido à consagração de aliança e pacto errado feito na sua vida. Impede, mas quando o homem se volta a Deus no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, do teu sangue, tudo é jogado por terra. Porque no poder do nome do Senhor Jesus e do teu sangue precioso, nenhum demônio resiste, porque eles não aguentam esse nome e esse poder desse sangue, porque é de poder nos céus e na terra. Então, eu quero te dizer que imagem de escultura, conforme Deus diz, ela tem que ser queimada, tem que ser destruída. Olhamos Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26, diz, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus, traz ira a Deus. Eu quero te lembrar uma coisa muito séria. Olhamos que no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 18, diz da seguinte forma, os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa.
para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libação a outros deuses para me provocarem a ira. É o que está escrito. Hoje tem denominação que fala aí muito sobre a rainha dos céus. Eu tenho um rei, que é o rei dos reis e senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus. Mas tem uns aí que trata de muitos anos antes de Cristo, já havia aí essa rainha dos céus, e são pessoas que às vezes não conhecem a palavra de Deus e estão adorando um demônio e pensando que é a rainha dos céus, colocando aí um nome que eles querem colocar para enganar a pessoa, sendo que é laço de Satanás. E essas rainhas dos céus, antigamente é uma deusa, a Síria da Babilônia, Astarote, Astarte, Moloque, esposa de Baal, é um demônio. Então hoje pessoas são colocadas como o laço do passarinheiro, através de imagem de idolatria, para Satanás entrar com seus demônios e ter a liberdade de fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Devido a não conhecimento da palavra de Deus, o que Deus ensina. São condições que o Senhor estabelece ao homem. Todo e qualquer objeto cultuado a ídolos, imagens de qualquer coisa, é detestável a Deus. É impuro e tem que ser queimado e destruído, porque é abominação a Deus, se é que você ama a Deus e quer seguir a Deus. Porque hoje eu vejo que um dos primeiros mandamentos de Deus, em Êxodo capítulo 20, ali quando a gente observa o versículo 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Quando ele fala em cima no céu, ele proíbe até a própria dele, porque em João 4, 23 e 24 ele diz: a hora vem e a hora é essa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É falar com o Senhor como eu estou falando aqui contigo. Deus quer conversar contigo, Deus quer ter intimidade contigo e Deus quer acabar com muitas sujeiras que existem na sua vida, que talvez esteja sofrendo muito por algum caminho tortuoso, caminho errado, por orientação de alguma coisa, de alguém errado. A abominação em tua casa, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo o detestarás, e de todo o abominarás, porque anátema acontece com muita frequência, pessoas, quando fazem uma viagem a outras cidades, outros países, trazem lembranças como uma imagem, objetos, coisas, estatuetas, objetos não conhecidos que podem ser de ordem cultual à idolatria daquele povo ali da onde você esteve visitando, colocando algo de origem maligna dentro de sua casa. É maldição, disse Deus. Às vezes você recebe um presente de alguém ou traz uma lembrança e ali, enfim, você está trazendo para dentro de casa uma maldição e Deus diz: não amaldiçoe a tua casa. Um dia Deus disse para Jacó: tira as imundícias que está dentro da tua casa, porque eu quero lhe abençoar. Quando ele aperta as suas esposas, aí ela vem descobrir. Ela vem descobrir que os ídolos que ela tinha trazido do pai dela, Labão, ali então estavam no poder dela. Mas ninguém engana Deus. E Deus, quando quer te abençoar, Ele quer que você esteja limpo de coração, de corpo, alma e espírito. Deus é limpo, Deus é puro. E Deus hoje Ele tem colocado para mim e para você o discernimento. Discernir entre o puro e o impuro. Ezequiel 44, 23 diz: e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o puro e o impuro. Deus dá discernimento ao seu povo de saber o que é bênção, o que é maldição, o que é santo, o que é profano, o que é puro e imundo. Levítico 10, 10, Malaquias 3, 18, Apocalipse 2, 11, ali diz: o que é santo santifica-se mais ainda, e o que é puro, o que é impuro se suja-se mais ainda. Eu também quero te falar, não só da maldição dentro da tua casa, mas tem um outro laço de alma, que prende a pessoa a estar numa prisão, num cativeiro espiritual. São constituídos por laços pecaminosos, essas coisas. Por isso o Salmo 142, versículo 7, quando Davi disse: Senhor,
Tira a minha alma do cativeiro espiritual. É uma prisão. É calabouços contínuo, algemando pessoas uma à outra, através de prostituição ilícita. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 14, é maldição à prostituição. Lesbianismo, Romanos capítulo 1, versículo 26. O Senhor disse ali, a mulher contrariando a natureza, deitando mulher com mulher. O homossexualismo, em Romanos 1, no versículo 27, o homem, o varão, deixando o uso natural da mulher e deitando varão com varão. Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Deus fez geneticamente, biologicamente, macho e fêmea, homem e mulher. Então isso são maldição na vida de uma pessoa. Um exemplo de alguns objetos, como fotografia. Tem gente que casa e quando vai para sua casa, já com seu esposo ou com sua esposa, leva um chaveiro, leva uma caneta, leva um objeto, leva uma carta, leva uma fotografia, e ali então que vem acontecer coisas desastrosas, porque tem um laço de alma dentro de casa. Aquele objeto é um laço, está laçando aquela alma para viver conforme o poder das trevas. Satanás, ele busca todos os meios para vir prejudicar pessoas. Aí você vai encontrar presentes memoráveis, você pode ser preso a elas. Salmo 142, versículo 7 diz da seguinte forma: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então Deus te abençoa com seus amigos, com suas amizades. Ele coloca para que você possa louvar e engrandecer o nome dele. No Salmo 101, versículo 6, o Senhor diz ali algo maravilhoso. Ele diz: ele inclina para procurar os fiéis da terra. E no versículo 7 ele diz: aquele que usa de fraude e engano, Deus não deixa na casa dele. Legalidades. Os demônios podem utilizar as maldições como fonte de suas ações. Como legalidades, agem em grupos, falange. Nossas palavras, malditas ações e atitudes, por isso está escrito: não deixe lugar ao diabo. Palavras de maldição. Provérbio 18, versículo 21, diz da seguinte forma: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida. É o que diz em Deuteronômio 30, 19. A morte e a vida Deus tem proposto para o homem. E aqui está mostrando que o fruto dos lábios do homem, ele traz a morte ou traz a vida. As palavras, quando são liberadas, são como flechas. Atinge o alvo em cheio, quer para o bem, quer para o mal. Uma palavra mal colocada traz um estrago muito grande, até para aqueles que estão em volta de quem assim o procedem. Tem espíritos que alojam no cérebro responsável pela fala. Daí então controla a vida e ações de suas vítimas, liberando então todo tipo de maldição sobre essas pessoas e parentes. No homossexualismo, lesbianismo, perversão sexual, no uso de drogas, tabagismo, alcoolismo, palavras imorais e etc. Tiago capítulo 3, versículo 6 e o versículo 10 diz: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se façam assim. Vamos analisar o texto. A língua contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. Inflamada pelo inferno. A própria pessoa serve de secretário para o diabo, ou boca do diabo para destruir
suas próprias vidas e famílias. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Quando você deseja o mal, você cria uma maldição, e cujas palavras são atitudes piores que os demônios. Quando o mal é lançado, proferido por uma pessoa, ela cria uma maldição. Se esta pessoa recebeu a maldição, cria uma maldição também. Aquele que a lançou também é amaldiçoado. O homem hoje podia ser mais inteligente, porque a palavra de Deus diz, na nossa vida, Gálatas 6:7, toda a nossa vida aqui na terra é uma plantação. O que você planta, você tem que colher. Ou melhor, se você quer saber o que vai colher amanhã, é saber o que está plantando hoje. Então, toda a nossa vida, ela é uma plantação. Se eu orar por alguém, eu desejar o bem às pessoas, com certeza o bem vem primeiro a mim. Se eu desejar o mal ou a maldição para alguém, também ela vem primeiro para mim. Então o homem tem que ser sábio e livrar da maldição, livrar de tudo aquilo que não presta, ser bom para as pessoas. Aquilo que você quer que aconteça contigo, de bom, é o que você quer que aconteça também com as pessoas. Nunca queira desejar o mal para alguém, porque primeiro ele vem para você. Assim, essa maldição, Romanos capítulo 3, versículo 13 a 14, diz algo ali seríssimo. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. É o que está em Romanos 3, 13 e 14. Infelizmente, tem pessoas que às vezes não conhecem a verdade e assim entram por uma maldição por toda a sua vida. É infeliz em todas as áreas da vida, porque deixa de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Antes de amaldiçoar alguém, pense nas consequências negativas contra você mesmo. Quando o pai ou a mãe fala com seus filhos ou netos, com raiva, ira, o ódio passa a ser um combustível, gerando assim toda a força do mal, o qual é alimento para os demônios. Eles se alimentam do mal. Eles têm prazer no mal. Não solte maldição. Onde tem muitas palavras de maldição, este lugar chama para si muitos principados espirituais que se alimentam de forças negativas. Quer dizer, uma casa que alguém que anda só xingando, então isso são forças diabólicas que operam no cérebro da pessoa e essa pessoa atinge assim a tua vida com palavrões, enfim, com atitudes que não são corretas perante Deus. O ódio, a raiva, ressentimento ou rancor são atitudes que desagradam ao Altíssimo Deus. Pai e mãe, não amaldiçoe sua própria carne, seus filhos e netos, ou quem você tem autoridade sobre elas. As palavras de pai, mãe, avós e tios são de grande poder abençoador ou destruidor, que é a maldição. Você é semelhança de Deus. Eu te aconselho, seja abençoado, abençoando seus filhos, que são herança que Deus deixou para si. Seus filhos é herança de Deus. Se você entregar nas mãos de Satanás uma procuração para ele agir conforme que você proferiu, ele vai agir. A língua inflama o inferno. O inferno se deslocar milhares de anjos para vir. Anjos malignos para vir atormentar a sua vida, porque você está falando coisas que não deveria, por isso diz que ela inflama, ela muda o curso da natureza e inflama o inferno. O filho é a coroa dos pais, e os pais é a glória dos filhos. É Provérbios 17, versículo 6. Olhamos aqui se alguém
olhar 10 crianças aí, por exemplo, brincando, você vai ver que o filho do médico vai dizer que o pai dele é o melhor médico da cidade. O do carpinteiro vai dizer que o pai dele é o melhor carpinteiro da cidade. O mecânico, o pai dele é o melhor da cidade. E assim sucessivamente. Então, por isso, os pais é a glória dos filhos. O filho que acha que seu pai é o melhor em tudo. Casa de pai, escola de filho. Palavras, Provérbios 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Qual é o fruto que você está plantando, colhendo? Por falta de amor é que as pessoas brigam, matam, roubam, famílias se separam, fofoca, guerreiam, não tem paz, tudo porque eles faltam o amor às pessoas. O amor é o grande mandamento de Deus, é o grande mandamento do Senhor. Amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e o próximo como a si mesmo. Porque aí também vem sobre as palavras, em Mateus 12, 36 e 37, diz: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, onde dá conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras poderá ser justificado e por tuas palavras poderá ser condenado. Certo que um dia você tem que dobrar os joelhos diante de Deus e prestar conta de atitude por atitude e palavras por palavra. Ninguém recebe automaticamente bênção ou maldição. Os maus espíritos aguardam suas ações e palavras que você profere. São legalidades e sua autorização para eles trabalharem e interagirem na sua vida. Pessoas que amaldiçoam, que são maledicentes, que falam mal, xingam, com forma de se expressar ou mesmo desabafar, não sabem que, na verdade, estão atraindo para si maldição, demônios, ou já estão com o espírito maligno. Na hora da raiva, ira, ódio, perde o controle e começam a liberar um linguajar que com certeza é o linguajar de espíritos malignos em suas vidas. Eu tenho observado que se você olhar o lugar que xingam muito, há a presença de demônios. Pessoas que só andam xingando é a presença de demônios. Eu quero meditar aqui agora contigo. Se tivéssemos o privilégio de falar assim: Senhor, eu quero escutar o que está acontecendo, o que estão falando no céu agora. Você ia escutar e você ia ouvir muita glória a Deus, muita aleluia e louvores ao Senhor. E se você falasse: agora eu quero escutar o que está acontecendo no inferno, você ia ver muito grito, pranto e ranger de dente e sofrimentos. Então hoje, olhamos que a harmonia do Senhor Jesus, a paz do Espírito Santo de Deus, ela é profunda na vida do ser humano. Deuteronômio 28:15 diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então Deus tem dado instrução ao seu povo, os que o seguem, os que temem, os que amam a justiça, gostam de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é reto, de tudo aquilo que é saudável. Existem muitas vozes no mundo, mas Deus nos deu a habilidade de sabermos diferenciá-las. A escolha entre ouvir o que queremos é nossa. Podemos ouvir a voz do mundo, a voz dos homens ou a voz de Deus. Se eu quero na minha casa ouvir só hinos, eu passo o dia ouvindo hinos ao Senhor. Se eu quero ouvir música que fala só coisas do homem ou do mundo, eu vou ouvir. É livre-arbítrio. Mas glória a Deus que quando eu passei a conhecer esse Deus, eu só sou muito apegado
aos hinos de louvores ao nosso Deus, porque através dos hinos entra a harmonia, a paz, o poder, a glória e a presença de Deus no ser humano. Exemplos: em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Adão e Eva deixaram de ouvir a Deus. Romanos 8, 31 e 39 a 39, quem ouve, a vitória é certa. Em Hebreus 3, 7 e 8, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, com certeza, hoje você está ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Você está ouvindo aquilo que Ele quer para o seu coração, aquilo que é de bom e de melhor, aquilo que é a cura para a alma, é cura para o espírito, é cura para a carne. Glória a Deus, porque Ele é poderoso. Ouvindo, temos escutado relatos de pessoas que tiveram suas vidas destruídas, limitadas e debaixo de maldição, devido às coisas que elas escutam durante a sua vida. Palavras maldicentes, impregnadas de toda espécie e desígnios do mal, proferidas por pai, mãe, parentes, palavras como uma criança sempre às vezes escuta, você não presta, ou você vai ser um bandido. Esse aí, quando casar, vai ser corno, vai sofrer muito na sua vida, ou você vai ser uma vagabunda, ou uma puta, uma vadia. Às vezes tem muita mãe, tia, que às vezes profere essas palavras. Nunca vai ter nada na sua vida. Ou, quando casar, vai apanhar todos os dias do marido. Mulher, se eu te deixar, nem cachorro vai te querer. Este filho do diabo, tudo que pega, deixa cair. E nós sabemos que isso acontece muito com adolescente, com jovem. Este filho do diabo, tudo que pega, deixa cair. Vai para o inferno, eu te odeio. Quando o pai ou a mãe não gosta do namorado da filha ou da namorada do filho, eles não dão conselhos. Eles sentenciam a maldição. Às vezes, se é o filho, aí é aquela piriguete, aquela piranha. E se for o filho, aquele vagabundo, aquele não presta, aquele não vale nada, vai ser um bandido. E, enfim, cuidado com a palavra que sai de tua boca, porque ela pode sentenciar a maldição na vida de alguém. Mesmo no ventre, principalmente no ventre da mãe, quando vem uma gravidez inesperada, tornando-se indesejável. Os pais rejeitam através de palavras, como a criança ela é perceptível a ela, a presença do pai, a presença da mãe, o pai acariciar a barriga da mãe. Aí muitas vezes a mãe chega para o pai e diz, eu estou grávida. Aí ele diz, não era a hora. Ou nós estamos apertados com dívida, isso não podia ser agora. Este filho vai atrapalhar o emprego, vai ser um atrapalha. Isso aí são chamado rejeição. Ou então quando esperam que seja de um sexo e vem de outro sexo. Às vezes o pai acaricia a barriga da mãe, chamando lá pelo Pedrinho, e quando na realidade é a Maria que está ali. Fica bem? Não. Porque um quer uma coisa, às vezes acontece muito, o pai quer uma coisa, a mãe quer outra. Pai, eu te aconselho. Mãe, eu te aconselho. Receba o que Deus mandar para você. Porque filho é herança de Deus. E tem muitas pessoas que dizem, é o meu filho que eu fiz. Se nem o sexo ele sabe. Nem o sexo ele sabe. Às vezes está querendo uma coisa e vem outra. Porque quem deu foi Deus. Quem fez foi Deus. E está colocando em tuas mãos. E é uma herança de Deus, um filho, um presente de Deus. Eu quero dizer, pai e mãe, saibam que crianças rejeitadas é adotada por Satanás. Saibam disso. Abençoe seus filhos. Espírito de maldição familiar, que eu quero falar agora em Isaías 8,19.
Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos, que chirreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Deus está falando aqui de um espírito, de pessoas que consultam espírito, necromante, adivinhantes, ou cartomante, necromancia, enfim, muitas outras coisas. O espírito familiar não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus, é o que ele diz na sua palavra. Pecados os quais praticados pelos nossos antepassados legitimaram a atuação dos espíritos familiares. Espírito familiar passam de geração em geração. Na mesma família, servem de transmissores destes males, como as células que carregam o DNA biológico e característico familiar. Pessoas, às vezes, quando adoecem, chegam para o médico, o conhecimento dele científico, e ali, então, ele pergunta, ele está com câncer, na família teve alguém que já teve câncer, quer dizer, já vem com uma hereditariedade, e ali, muitas das vezes, são espírito familiar de maldição hereditária, que vem de pai para filho. Então, eu quero te dizer que um espírito hereditário, ele traz a morte numa pessoa, e quando morre, ele consegue matar aquela pessoa, ele passa para aquele parente mais próximo, aquele que ele mais gosta, mais próximo a ele, ele passa para aquela pessoa, e assim sucessivamente ele vem atuando com enforcamento do câncer nos ossos, câncer, enfim, vários tipos de câncer. É uma hereditariedade diabólica que vem trazendo a destruição de muitas famílias. Morre alguém da família, este espírito passa para outro parente mais próximo. O médico vai saber? Não. Essa questão não é para o médico. Devido à legalidade, a legitimar com fatos trágicos de forma repetidas, são hostes espirituais decaídos que são subordinados a principados e potestades de Satanás para agirem na vida do ser humano. Por isso é chamado espírito familiar, espírito maligno, que atua na vida da pessoa com morte trágica, enfim, com muitas outras coisas, operando em todas as áreas da vida. Vícios, alcoolismo, drogas, jogo de azar, prostituição, perversão sexual, mentiras, homicídios, bebedice, alcoolismo, roubos, corrupção, idolatria, incredulidade, enfermidade, suicídios, mortes trágicas, maldição financeira, pobreza, divórcio, alguém que não para no casamento, ou outros que não acham um casamento, porque às vezes é um espírito hereditário de maldição que a pessoa conduz em sua vida. E outros atos, como a família de Abraão, por exemplo, foi marcada por este espírito de esterilidade. Às vezes alguém disse, eu aceitei Jesus, ele já levou a maldição sobre si. Olha, eu quero te dizer o seguinte, a palavra de Deus diz em Isaías 53, ali ele diz que ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. Às vezes pessoas têm me perguntado, pastor Mazinho, por que eu sou crente? Por que eu já aceitei Jesus e eu continuo ainda com a enfermidade? Se ele já levou na cruz do Calvário. Quer dizer, isso aí está a entender que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 ali mostra que a incorruptibilidade, nós estamos ainda num corpo corruptível, mas por isso ele colocou em Lucas 10, 19, eis que eu te dou todo o poder para pisar em serpente, escorpião e toda a força do mal, isto é, pisar em serpente que é Satanás, pisar em escorpião que é demônio e todas as maldições que ele fizerem. Tanto o homem, quando ele tem, aí ele adquire essas coisas através da maldição, mas também Deus está outorgando direito, colocando poder em suas mãos. Não é lícito que alguém vai falar, Senhor Jesus, eu te peço, vem curar aqui essa pessoa. Não,
Ele disse, eis que eu te dou o poder já está na mão dos obreiros, na mão daqueles que é regenerado, daqueles que carregam as marcas do sangue do Senhor, a marca do Calvário em sua vida. Então já é revestido com poder de autoridade. Então, alguém pode pensar, mas se eu sou dessa forma, Jesus já levou sobre si as minhas maldições? Sim, ele levou. Agora, quero saber se já colocamos em prática uma tramitação de um processo que tem que ser feito de libertação na vida da pessoa. O processo de libertação ele tem que acontecer na vida da pessoa. As coisas não acontecem automaticamente, bênção ou maldição. Elas têm que acontecer, mas conforme a determinação, segundo o poder de Deus, na presença do Senhor. É como diz ali 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Nós temos que falar de Deus como na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui alguém, nós encontramos Abraão, ele carregava. Ele é um homem de Deus, sim, o patriarca. Mas olhamos que em Gênesis 16, versículo 2, diz ali que Abraão, Sara tinha sua mulher que era estéril. Nós olhamos em Gênesis 25, 21, Isaac, a mulher também era estéril. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, Raquel, em Gênesis 31, era estéril. Era uma maldição sobre ele, sobre a família dele. Então hoje tem pessoas que dizem, mas aceitei Jesus, não precisa mais disso. Quem disse que não precisa? 1 Coríntios 14, 40 diz, tudo que se faça com decência e ordem. As coisas de Deus é bem organizado, é com decência e com ordem. Às vezes o povo é que rejeita o conhecimento. Se você não ler, estudar, não ter ouvido a palavra do Senhor, você está rejeitando o conhecimento. As consequências desse pecado são muito graves, ficando cativo e permanecer na maldição e ser até destruído. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Já é um erro. É para o conhecimento de todos nós. João 5,39 diz, examinai-vos as Escrituras porque vos cuideis ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído por não conhecer a verdade. Então nós temos que conhecer a verdade. Nós temos que conhecer o nosso Deus, o nosso Jesus, o Santo Espírito, amigo inseparável. Quem é Ele na nossa vida. Não acredito, às vezes alguém pode dizer, pastor Mazinho, não acredito que Deus me tenha feito responsável por algo que eu desconheço. Deus nos faz responsável por tudo que está na sua palavra. Em Provérbio capítulo 8, versículo 8, ele diz da seguinte forma, são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Passará o céu e a terra, mas um tio da minha palavra não passará. Jeremias 1,12 diz, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Para cumpri-la. Isaías 55, 11 diz, jamais a minha palavra voltará vazia. A palavra de Deus, ela é arma, ela é escudo, ela é espada, ela é broquel. Ela impulsiona, revela, ela educa e ela ensina, alimenta. É pão, ela é maná, ela é azeite, ela é leite. Ela purifica, ela santifica, ela edifica, ela direciona e transforma a pessoa no caminho certo. Portanto, a Bíblia é 31.173 versículos e 1.189 capítulos em 66 livros. E aqui foi feito, não foi para outra pessoa, foi para mim e para você. A maldição sobre o corpo, quero lhe falar porque alguém tem perguntado, pastor, a tatuagem é pecado? Levítico 19, versículo 27 diz, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Quando ele diz que eu sou o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, quem tem toda a soberania nos céus e na terra, ele é Senhor nos céus e é Senhor aqui embaixo na terra. Ele dá ordem e quer que tenhamos nós as marcas no nosso corpo, mas as marcas do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo.
Temos dois tipos de armas espirituais. As armas espirituais defensivas, o sangue de Jesus, Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Podemos ser libertos das maldições porque o Senhor Jesus morreu na cruz, venceu Satanás e nos livrando das maldições. Basta que oremos, basta que busquemos para que recebemos dele a libertação. A palavra de Deus em Mateus capítulo 4 diz: Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então Deus tem colocado em Efésios 6, 14 e 17 a couraça da justiça sobre você, o escudo da fé, o capacete da salvação, os sapatos do evangelho da paz. Deus tem cuidado muito de você. O nome de Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Em Romanos capítulo 14, versículo 11 diz: todo joelho tem que se dobrar diante dele, toda língua tem que confessar que ele é Senhor. E eu digo Senhor por excelência. Portanto, quando eu olho a palavra de Deus, diz aqui em Marcos 16, 17, aonde você estiver, em qualquer igreja, aonde instituição que você tiver, pense bem em Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o poder de autoridade. Esse é o sinal da presença de Deus nas pessoas. Porque em Lucas 10, 19, ele diz: eis que eu te dou o poder. Ele deu o poder, está comigo. O poder está com você. O poder está conosco. A saber, se estivermos em obediência com ele no caminho santo do Senhor. Agora eu quero falar para você que, quebrando as maldições, Jesus nos trouxe proteção. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, mostra aqui, e diz assim: sede sobrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Salmos 91, versículo 11 e 12 diz que o Senhor coloca os anjos ao teu lado para que te proteja e te guie pelo caminho certo, que não deixa tropeçar. Em 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e aí está escrito: e o maligno, Satanás, não lhe toca, porque você está protegido pelo Senhor. Eu, como cristão, reconheço na minha fé que Deus determina uma proibição ao inimigo de nossas almas, de sermos intocáveis. A partir da nossa fidelidade, somos propriedade exclusiva de Deus. Eu quero dizer que Deus acha bonito no homem, o homem de palavra, sérios nos seus negócios, no seu portar, na sua posição, que não tem engano nos seus lábios e que saiba bem manejar a palavra de Deus. Deus tem prazer nessas pessoas. Deus quer ver sinceridade nas pessoas. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz: a maldição de Jabez, por sua mãe, foi quebrada através do seu arrependimento e confissão a Deus. Ele confessou, a sua mãe orou, e Deus quebrou a maldição que estava sobre a vida de Jabez. Josué 7,13, ali quando o Senhor diz para ele: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tieis o anátema no meio de vós. Para quebrar uma maldição, Deus exige santificação, purificação, ou seja, jejum e oração. É o que eu quero pedir para você depois, no final dessa pregação, dessa libertação. Deus ordena ao pastor Josué que
que colocasse o seu povo em jejum e oração, santificando para vencer o inimigo, e foram vitoriosos contra a cidade de Ai. Primeiro saíram de lá as carreiras, mas porque estava em falha diante de Deus, Acã estava com algo roubado na sua casa e ali foi grande o prejuízo para eles. Precisamos ser sábios. Por que precisamos ser sábios? Eu quero dizer para você que tem a sabedoria do homem, tem a sabedoria do mundo e tem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é quando você, no pouco que você conhece a Bíblia Sagrada, você busca aqueles versículos e aplica na tua vida, então é tirando proveito delas na tua vida. Isso chama-se sabedoria de Deus. E eu quero te dizer que aqui diz: por isso a palavra diz que numa guerra a vitória não é para os fortes, e sim para os sábios. Assim é o que Deus tem escolhido para mim e para você. Como quebrar as maldições? Colossenses capítulo 1, versículo 16, ali nós damos aqui uma luz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus é soberano em tudo. Nessa quebra de maldição, quero dizer para você que reconhecendo o pecado, a Bíblia nos ensina como quebrar as maldições, no Salmo 119, versículo 9 a 11. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando, conforme a sua palavra, com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É um zelo, é um cuidado, é pegar a palavra de Deus e escrever na tábua do teu coração, na tua palma da tua mão, nos umbrais da tua casa, nas suas portas, enfim. Diz aqui em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28,13 mostra aqui que aquele que confessa e deixa encontra a misericórdia de Deus. Romanos 10,10 também fala pela mesma forma. O diabo trabalha em cima das legalidades que são dadas através dos pecados, por isso está escrito, não deixe lugar ao diabo. Tem pessoas que pecam no varejo e pedem perdão no atacado. O pecado é necessário ser chamado pelo nome. O pecado é chave do mal. O pecado não tem data de validade. Permanece na vida da pessoa. Provérbio 28,13 diz aqui, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. O perdão tem dois lados. Se eu tenho alguma coisa contra alguém ou alguém tem alguma coisa contra mim. Tem que haver um perdão. Marcos 11,25 diz, liberar o perdão para quem precisa e receberá o perdão de Deus. Mateus 6, 14 e 15 diz, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Aqui há uma reciprocidade, é perdoando que se é perdoado. Mateus 18, 32 e 35, quem não perdoa de coração é atormentado por espíritos torturadores. Saul, quando errou, Deus colocou um espírito do mal da parte de Deus para perturbá-lo. E assim ele só tinha alívio quando Davi tocava a harpa. Aqui em Atos 3,19 diz, o causador do mal é o pecado. É preciso ser anulado através do arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados para que eles sejam anulados. O Senhor Jesus nos deu autoridade e poder sobre Satanás e seu reino. Em 1 João 2,1 diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Lucas 10,19 já falei que ele nos deu poder para pisar em serpente e escorpião. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi crucificado
E, portanto, precisamos sim de um processo para recebermos aquilo que está escrito conforme a ordem do Senhor. O Senhor Jesus tomou sobre si toda a maldição que estava em nós e levou sobre si. Mateus 18:18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então a igreja tem esse poder de autoridade. O que ligar aqui na terra é ligado no céu, o que desligar aqui é desligado lá. Então ela pode desligar a maldição e ela pode ligar o cristão ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer nesse momento, o que lhe aflige a sua vida, será se é um casamento desfeito, ou casamento indo mal, ou casamento com briga, desgostos, vícios, droga, alcoolismo, cigarros, perversão sexual, masturbação, jogo de azar, desemprego, portas fechadas, não firma no emprego, a empresa, o seu comércio está em decadência, enfermidade, seja ela qual for, perturbação espiritual, feitiços, olho grande, magia negra, ciúmes doentio, financeiro, abalado, infortúnio, muita dívida, opressão ou possessão diabólica, mente cansada, dificuldade nos estudos. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei o que você está passando. O seu ministério pessoal amarrado. Todo e qualquer tipo de maldição, alianças e pactos errados agora será quebrado no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vai depender de você. Se você quer neste momento quebrar sua maldição, alianças e pactos errados, faça um jejum com oração. Procure um lugar isolado e confesse em voz que você escuta, em voz audível, que você possa escutar. Confesse todos os seus pecados que você se lembrar. Depois faça esta oração comigo. Jejue, tira um dia de jejum ou 3, mas pelo menos um. E no final dele você vem fazer essa oração comigo. E eu quero fazer essa oração agora com você. Se você quer fazer essa oração, quebrar todos esses males que estão na sua vida, eu convido você agora para junto fazermos essa oração. Em nome do Senhor Jesus. Se você quer, feche os seus olhos. Se você puder dobrar o seu joelho onde você estiver, dobre os seus joelhos. E eu vou orar e você vai me acompanhar nessa oração. Depois eu vou fazer uma oração sozinho. Então, feche os seus olhos e diz: Senhor Jesus, eu confesso que eu e meus antepassados somos pecadores. Me arrependo. Te peço perdão por todos os nossos pecados. Os pecados cometidos pelos meus bisavós, pelos meus avós e pelos meus pais. E me purifica no teu sangue. Eu confesso e creio que o Senhor é o Salvador da minha vida e que eu sou pecador. Preciso do Senhor. Peço perdão e que quebres todas as maldições por desobediência à sua palavra. E que quebres também todas as maldições que Satanás fez por legalidade em minha vida. Senhor Jesus, em tudo eu dependo de Ti. Meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu agora faço uma nova aliança com o Senhor Jesus e o Santo Espírito de Deus. Não tenho mais nada contigo, Satanás. Agora te digo, pega seus demônios e maldições e enfermidades, tudo que é mal, tudo que é seu, e dê em retirada agora, e saia da minha vida,
Saia, em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, agora eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Continue com os olhos fechados. Eu vou fazer uma oração agora, só eu, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e eterno, glorioso Senhor Deus, que criou os céus e a terra, em nome do teu Filho amado, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, do teu Santo Espírito, eu agora, e meu amigo, minha amiga, meus irmãos, confessaram seus pecados e de seus antepassados. Agora uso o poder de autoridade que tens dado a mim. Em Lucas 10, 19, o Senhor diz: eis que te dou o poder para pisar em serpente, escorpião e toda a força do mal. Agora Satanás pega suas maldições, seus demônios, suas legalidades e maldições, seus feitiços. Eu te neutralizo, desfaço, jogo por terra suas atitudes, suas ações, suas obras. Não é um pedido, é uma ordem, a qual você tem trabalhado nestas vidas, através de seus pecados. Agora pega tudo que é seu e dê retirada. Agora, não é para deixar nem sequela. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, do teu glorioso e eterno Espírito Santo, no poder do teu sangue precioso, eu digo agora: Satanás, pega tudo que é seu e dê retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo: saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora a você: você está livre no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, no poderoso nome do Senhor Jeová, no poderoso nome do glorioso e eterno Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te agradeço, espero uma resposta sua através da palavra do Senhor. Eu espero de você uma resposta das suas bênçãos recebidas, porque eu tenho certeza da sua vitória. Não é à toa que você está me ouvindo nesse momento, porque Deus te ama, porque Deus te busca, Deus quer o melhor para você e Deus está de braços abertos para você. Até o próximo vídeo. Amém.